Então, por baixo da superfície, existem fraturas profundas neste momento dentro da OTAN, e eles basicamente estão dizendo, se não decidirmos nada, talvez as pessoas não percebam o quanto estamos divididos. Então isso é uma forma de controlar os danos, de manter a aparência de um bloco unificado, mesmo que na realidade existam divisões profundas dentro do próprio bloco da OTAN neste momento. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. Hoje estou conversando com Sjoerd de Groot, um ativista pela paz na Holanda, onde ele coorganiza um protesto contra a cúpula da OTAN nos dias 24 e 25 de junho, sob o lema Povos pela Paz. O site é peoplesforpeace.com. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Sjoerd, seja bem-vindo. Mogad. Obrigado, Smor. Bem, obrigado por organizar isso. Você pode nos contar um pouco mais sobre sua organização e o que estão planejando para os dias 24 e 25 de junho? Sim. Então o Peoples for Peace é uma organização que quer reunir todas as forças pró-paz e anti-guerra na Holanda, mas também de forma mais ampla dentro da OTAN. O que nos diferencia de outros protestos semelhantes que foram organizados no passado é que adotamos uma abordagem nitidamente não ideológica. Temos um programa básico, que pode ser encontrado em nosso site, com uma lista de cerca de 10 reivindicações, e dizemos que qualquer pessoa que queira apoiar essas reivindicações, independentemente de quaisquer outras posições ideológicas, é bem-vinda para se juntar à nossa coalizão. Não apenas seja bem-vindo, mas queremos que você se junte à nossa coalizão. Porque como vimos no passado, e até certo ponto no presente, muitas coalizões ou grupos anti-guerra focam apenas em um canto muito específico do campo ideológico ou social. Acho que essa é, na verdade, uma forma ineficaz de organização, porque, bem, temos isso na Holanda e em outros países também. Pode-se dizer que existem grupos de esquerda radical que conseguem mobilizar de algumas centenas a, no máximo, alguns milhares de pessoas, mas que representam apenas uma pequena parcela da sociedade, e mais importante ainda, que de qualquer forma sempre estão presentes nessas ocasiões. Então, se os grupos socialistas radicais ou marxistas com suas bandeiras vermelhas e tudo mais aparecem para protestar, isso não vai assustar os líderes da OTAN, porque eles já contam com a inevitabilidade básica de que esses grupos estarão lá. No entanto, se virmos uma grande participação de pessoas, desde grupos dissidentes de direita até comunidades migrantes, grupos de esquerda e liberais, ou seja, pessoas de todo o espectro político, se unindo em torno desse tema central de não apoiamos a escalada de guerra atualmente liderada pela OTAN, então a liderança da OTAN poderá perceber que suas táticas de dividir para conquistar não funcionam mais. Isso colocará pressão sobre os líderes da OTAN, porque minha hipótese é que, especialmente na Europa, os governos não representam a população em geral, ou os trabalhadores, mas representam principalmente os interesses do capital financeiro. A única maneira de manter um governo que atua principalmente em nome dos interesses de uma fração tão pequena da sociedade é mantendo o restante da sociedade dividido. E estamos tentando romper esse impasse. Isso é uma coisa muito boa de se fazer, porque você está absolutamente certo. O movimento pela paz, como existe hoje, ou as forças pela paz na Europa e também na América do Norte, estão muito fragmentados entre esquerda e direita. E certos grupos de centro, que na verdade meio que menosprezam uns aos outros, ou são levados a isso, ou deixe-me colocar desta forma, as narrativas dominantes tentam continuamente dizer: esses grupos não podem marchar juntos. Ou grupos de direita são racistas, portanto, se esquerdistas marcham com eles, também são racistas. Quero dizer, tentam criar essas divisões, que realmente tornam qualquer tipo de movimento pela paz adequado, muito difícil de acontecer. Então eu parabenizo por essa abordagem.
A Organização Povos pela Paz, há quanto tempo ela existe? E com quem vocês trabalham? Ou quantas pessoas estão tentando organizar isso? Certo. Então nós não somos formalmente uma organização, mas sim um coletivo de ativistas individuais pela paz. Claro, alguns de nós estão ligados a várias organizações, mas essa formação surgiu mais ou menos a partir de outra organização de protesto que, de certa forma, remonta à coalizão americana Rage Against the War Machine. Então, em fevereiro de, acredito, 2023, houve, de muitas maneiras, uma tentativa semelhante de unir uma ampla coalizão de grupos pacifistas nos Estados Unidos em algum momento de fevereiro de 2023. E no mesmo dia, em vários outros países, protestos semelhantes foram organizados, um deles na Holanda. Desde então, a organização que organizou o protesto em Amsterdã naquela data tem organizado protestos contra a escalada de guerra da OTAN todo mês. Então, todo último domingo do mês, Wirechenskind organizou o nosso Tetzel contra Martin Gang. Remausin Thep e Iskin Kamaitsniud. As pessoas por trás dessa organização, junto com outros que encontramos, se juntaram à coalizão. Basicamente, tomamos a iniciativa em algum momento do ano passado, dizendo, ok, no ano que vem a cúpula da OTAN será em nosso país, então é nossa responsabilidade organizar um protesto. Dessa coalizão, o Povos pela Paz essencialmente surgiu desse grupo. Entendi. Lembro do Rage Against the War Machine, em Washington, que foi bastante grande, com pessoas como Medea Benjamin e Jimmy Dore, entre outros, todos fazendo discursos e tentando unir o movimento. É bom ver que esse movimento está vivo, bem e ativo agora, especialmente à medida que nos aproximamos da nova cúpula da OTAN, que sempre é um momento em que a máquina de guerra realmente ganha velocidade novamente e avança. Não podemos esquecer que foi a cúpula de Bucareste em 2008 que basicamente consolidou a ideia de que Ucrânia e Geórgia deveriam se tornar membros da OTAN e criou grande parte do caos que vimos desde então. Quais são seus receios ou expectativas em relação a essa nova cúpula da OTAN em seu país? Bem, eu acho que esta será, de certa forma, uma cúpula histórica da OTAN também, mas na direção oposta do que foram Budapeste ou Bucareste há cerca de 15 anos, porque parece que esta será uma das cúpulas mais minimalistas da OTAN em muito tempo, possivelmente em toda a história da OTAN. Então, nominalmente, parecia que seria uma vitória de relações públicas relativamente fácil para a OTAN, porque o novo secretário-geral, Mark Rutte, é nosso ex-primeiro-ministro e a Holanda é, em tese, um dos países mais pró-OTAN da aliança. Portanto, no papel, haveria muito pouca dificuldade em organizar isso em Haia. Bem, na realidade, está começando a parecer muito mais difícil. Literalmente, metade da polícia do país, pessoas que trabalham para a polícia, está sendo mobilizada para ir à Haia e organizar a segurança. E acredito que até da Alemanha e da Bélgica, forças policiais adicionais estão sendo trazidas. Então isso também está nos custando muito dinheiro. Estão falando, se não me engano, em 186 milhões de euros para organizar essa cúpula de 2 dias agora, o que, aliás, é mais do que os cortes no transporte público anunciados no ano passado. Então, bem, podemos ver para onde foi esse dinheiro, de certa forma. Mas, além disso, nós do Pessoas pela Paz começamos recentemente a trabalhar junto com outro grupo dentro do país, que é um grupo de veteranos. E não só haverá muito pouco protesto, o que provavelmente era o que eles esperavam, mas veteranos que participaram ativamente de missões da OTAN também vão protestar contra a cúpula da OTAN, junto com as pessoas que levamos, junto com pessoas de movimentos dissidentes de direita que surgiram do movimento anti-Covid, junto com trabalhadores migrantes turcos, com quem também estamos trabalhando. Turkish migrant workers who we're also working together with. So this is a very improbable. Portanto, esta é uma coalizão de forças muito improvável que provavelmente sairá às ruas para protestar. Mesmo que no papel, como eu disse,
não haja sinais de nenhum movimento dissidente anti-OTAN sério dentro dos Países Baixos. Nesse sentido, provavelmente já será um desastre de relações públicas, e acredito que eles já estão antecipando isso. Originalmente, a ideia era realizar uma cúpula da OTAN de 24 a 26 de junho de 2024. Agora, ela foi reduzida apenas aos dias 24 e 25. No entanto, não haverá conversas de qualquer tipo no dia 24. Os líderes da OTAN apenas chegarão aos Países Baixos e depois participarão de um jantar com os chefes de Estado e de governo. E no dia seguinte, haverá apenas algumas horas de conversas, e basicamente já foi anunciado que a declaração final não vai envolver nada de substancial. Porque se eles, é isso que quero dizer por significativo, mas no sentido oposto, eles têm medo de que se posicionarem para tomar decisões firmes, haverá confrontos entre os diferentes países. Então, por baixo da superfície, existem fraturas profundas agora dentro da OTAN, e eles basicamente estão dizendo, se não decidirmos nada, talvez as pessoas não percebam o quão divididos estamos. Então isso é uma forma de fazer controle de danos, de manter a aparência de um bloco unificado, mesmo que na realidade existam divisões profundas dentro do próprio bloco da OTAN neste momento. Acho que você está absolutamente certo. Quero dizer, se você apenas observar a mudança de postura que os Estados Unidos tiveram com a nova administração, e como a equipe do Trump é basicamente uma carta fora do baralho para a OTAN, e ninguém sabe onde essa carta vai derrubar os pilares do dogma da OTAN em seguida, suponho que os europeus devem estar extremamente nervosos neste momento sobre o que ainda podem alcançar com esse veículo chamado OTAN. Então, nesse sentido, seria absolutamente fantástico se o seu protesto conseguisse acelerar esse processo de fragmentação dentro da OTAN, porque esse tem sido, por muito tempo, o jogo deles contra os outros. Fragmentá-los. Você está esperando ou está recebendo algum tipo de cobertura da grande mídia neste momento? Digo, você entrou em contato comigo e conseguimos conversar no YouTube. Você teve sucesso em transmissão de veículos de mídias nacionais? Por pouco. Temos, como acredito que em qualquer país, incluindo a Holanda, um circuito de mídia alternativa também, e temos alguns bons contatos por lá. Participamos de vários programas de mídia alternativa dentro da Holanda, embora, bem, ainda haja muito a ser conquistado nesse campo também. Mas na mídia tradicional, não. Basicamente, fomos ignorados. E, na verdade, descobrimos recentemente que, voltando aos protestos mensais que realizamos por 2 anos e meio, isso não era apenas uma questão de não sermos grandes o suficiente para sermos notados. Era uma questão de política. Porque fazemos isso mensalmente há 2 anos e meio, e nenhuma vez, uma vez, cerca de 1 ano e meio atrás, um grande jornal holandês fez uma matéria sobre nós, dizendo, é claro, que éramos financiados pela Rússia. O que é até engraçado, porque se você olhar para a estrutura que usamos, basicamente não há nada que custe dinheiro. Então, pelo que eles teriam que pagar, mas essa foi a única vez que recebemos alguma cobertura. No entanto, alguns meses atrás, outra organização de protesto, mais voltada para os grupos ativistas liberais tradicionais, foi lançada ou tornou-se pública e imediatamente conseguiram matérias em jornais, entrevistas com seus porta-vozes, até mesmo no noticiário nacional da noite. Houve, eu diria, basicamente anúncios feitos para eles, e a Agência Nacional de Imprensa holandesa também publicou uma matéria sobre eles. No entanto, alguém cometeu um erro e incluiu uma foto do nosso protesto na reportagem deles. Então eles estavam cientes do nosso protesto, porque aparentemente tinham fotos dos nossos protestos em seu arquivo e alguém as inseriu acidentalmente. Portanto, eles sabiam, mas decidiram não escrever sequer uma matéria sobre isso. Agora, cerca de 1 mês atrás, enviamos um comunicado à imprensa nacional,
anunciando nosso protesto. E, em resposta, uma breve nota foi redigida pelo Escritório Nacional de Imprensa. Nela, tentaram nos enquadrar como um grupo marginal conspiratório, destacando apenas alguns dos palestrantes que anunciamos, que juntos não representavam todo o espectro de palestrantes que tínhamos em nossa lista. Sim, isso é, claro, uma tática muito simples de falar mal das pessoas, certo? E essa culpa por associação, não é? Se você tem alguém que é minimamente controverso no grupo, então você coloca o foco nessa pessoa e tenta pintar todo o grupo sob essa ótica, é absolutamente nojento, mas previsível. Fico feliz que você esteja recebendo pelo menos um pouco de cobertura. Você tem algum plano de transmitir o evento ao vivo ou de fazer streaming em algum lugar? Sim, não temos certeza absoluta se isso vai acontecer, mas temos alguém com experiência técnica em configurar transmissões ao vivo desse tipo. Estamos analisando se conseguimos encaixar no orçamento a realização de uma transmissão ao vivo no local. Claro, a rede móvel pode ficar bastante sobrecarregada com todas as pessoas presentes, mas estamos buscando soluções técnicas para esse problema. Existe uma boa chance de que sim, haverá uma transmissão ao vivo, pelo menos do programa de palestras. Então, para deixar claro, isso também é relevante. Então, em ambos os dias, 24 e 25, estaremos protestando. Começaremos com um programa de palestras e também música no Malieveld, que é um parque perto da estação central em Haia. É bastante grande, e isso vai durar cerca de 1 hora. Depois haverá uma marcha ao redor da área onde acontecerá a cúpula da OTAN. Queríamos marchar até o prédio, o World Forum, mas basicamente toda a área está fechada, então será muito difícil ou impossível chegar lá. Claro, não queremos que as pessoas que participarem dos nossos protestos tenham problemas com a polícia, então vamos marchar ao redor. Mas para o programa de palestras e o programa musical, provavelmente teremos uma transmissão ao vivo, sim. Certo. Quero dizer, essas questões técnicas são difíceis de resolver, mas espero que isso funcione. Podemos falar um pouco sobre o clima geral na Holanda. E você sabe, foi o ex-secretário-geral da OTAN? Qual era o nome dele? Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, obrigado. Que disse tão famosamente, você sabe, armas são o caminho para a paz. E de uma forma muito triste, ele capturou algo que estava presente em 2022 e 2023. Acho que ele disse isso em janeiro de 2023. Ele capturou algo sobre o momento na Europa em que muitos movimentos pacifistas, alguns institutos de paz e assim por diante, foram tão capturados pela narrativa da máquina de guerra no contexto da guerra russo-ucraniana que pararam de defender a paz ou passaram a acreditar na ideia de que sim, desta vez precisamos de armas para alcançar a paz. Quão grande foi o colapso, digamos, do movimento pacifista tradicional nisso na Holanda? E onde vocês estão hoje? Bem, talvez as pessoas estejam cientes disso, mas em, acredito, 1983, houve uma enorme manifestação pela paz na Holanda. Acredito que 500 mil de pessoas participaram, o que foi o maior protesto da nossa história. E, bem, atualmente nas nossas manifestações mensais, conseguimos reunir cerca de 1.000 pessoas. Então é uma queda considerável. Mas isso é mensal. Pessoas que aparecem todo mês. Sim, bem. Normalmente é um pouco menos. Mas esse foi o nosso auge. Eu acho, alguns milhares de pessoas. Mas isso não vem ao caso. Existem, claro, também daquela época, vários grupos tradicionais de paz, ONGs de paz. E sim, eles basicamente apoiam, de forma mais dura ou mais branda, a posição do governo sobre a guerra na Ucrânia. E um dos mais proeminentes se chama PAX, que é um grupo cristão pela paz. Não é surpreendente que eles basicamente sigam a linha do governo, porque se você entrar no site deles e olhar a página de parceiros,
O primeiro da lista é o Ministério das Relações Exteriores da Holanda. O segundo da lista é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E você vai descendo a lista e vê todos os ministérios das relações exteriores da OTAN. Então, é um movimento pela paz que basicamente é um braço da política externa da OTAN. Portanto, não é surpresa que eles usem essa narrativa de paz para promover objetivos geopolíticos do Ocidente. Isso, na verdade, não é nada novo. Podemos ver agora, de modo geral, que o liberalismo é usado de várias formas para legitimar o império. Quando se trata de direitos civis em outros países, isso é usado como argumento para iniciar ataques contra esses países. Por exemplo, a Rússia. Então, há menos liberdade em relação a ONGs, jornalistas e afins, então estamos legitimados a vê-los como inimigos. Mesmo que todos saibam que em tempos de guerra, as liberdades civis diminuem ainda mais. Ou seja, é justamente o oposto, tem o efeito contrário. Mas nesse sentido, o liberalismo é usado como argumento para legitimar o império. E isso, na verdade, remonta ao século XIX e ao Império Britânico. Mas isso, imagino, já é uma discussão mais acadêmica. But that's, I guess, a more academic discussion. But yeah, these peace groups, they do turn out some people. Mas sim, esses grupos pacifistas realmente mobilizam algumas pessoas. E é interessante ver que há muito mais espaço para dissidência quando se trata da Palestina do que quando se trata da Ucrânia. Então, no mês passado, houve um grande protesto contra a política do governo holandês de apoio a Israel. Cerca de 100 mil pessoas participaram. Houve uma mudança retórica na política do governo agora, não substancial, mas dá para ver que, bem, nesse aspecto, eles realmente ficam, acho que, do lado certo da questão. Acho que há vários motivos. O genocídio israelense destrói a credibilidade do Ocidente como ator de intervenção humanitária e coisas do tipo. Então, acredito que esse seja o principal motivo pelo qual esses grupos acompanham a narrativa pró-Palestina. Mas o que mencionei antes, o outro grupo pacifista que realmente recebeu cobertura positiva da imprensa, eles também organizaram um protesto em torno da cúpula da OTAN, mas fizeram isso no fim de semana anterior à cúpula. Claro, há um bom motivo para isso, principalmente porque as pessoas não precisam tirar um dia de folga para participar. E aliás, se alguém tiver a oportunidade de ir, por favor, participe dos dois protestos. Não estou aqui para menosprezar o outro movimento pacifista. A última coisa de que precisamos é de conflito dentro do movimento pela paz. Mas nós os procuramos para trabalharmos juntos também, e eles nos recusaram explicitamente, como você acabou de mencionar, por culpa por associação. Então eles nos veem como trabalhando junto com pessoas problemáticas, porque dizemos, ok, quem concordar com nossas demandas é bem-vindo para se juntar. O que significa que também não excluímos os partidos populistas de direita que se opõem à OTAN. Claro, eles não estão muito entusiasmados em participar, então é meio que uma discussão inútil de qualquer forma. Mas dissemos a eles que não excluímos ninguém, por princípio. E há algumas pessoas dentro dessa coalizão que são muito contra nós por algum motivo, não totalmente claro, e nos veem como problemáticos. Então essa questão está dividindo o movimento pacifista e também causando danos. Não tenho certeza se isso é apenas uma questão de falta de estratégia deles, ou se há algumas pessoas dentro desse grupo que são basicamente infiltrados trabalhando para minar o movimento pacifista. Por alguns intelectuais proeminentes, assinalando-se how editor esse movimento é idolatar. I want to support this anti-NATO movement, but if there is... Mas se houver discordância entre os dois grupos, então eu não quero ter nada a ver com isso. Então já existem, literalmente, algumas pessoas, eu poderia citar nomes, mas não vou, que declararam que vão se distanciar completamente desse protesto contra essa histórica cúpula da OTAN, especificamente porque algumas pessoas se recusam a tentar unir o movimento anti-guerra. Isso é muito triste, especialmente se são intelectuais e intelectuais públicos que não percebem,
que esse tipo de estratégia de dividir para conquistar está, obviamente, sendo usada contra o movimento pela paz, contra um verdadeiro movimento pela paz. E eu só preciso dizer, repetidas vezes, que também estou do lado da esquerda. Sou um membro pagante dos social-democratas suíços. Mas se há alguém do lado direito do espectro que não quer que Síria, Líbano, Iêmen e outros sejam bombardeados até as cinzas porque não querem imigrantes, então eu preciso dizer, ok, tudo bem, não compartilho da sua motivação, mas o objetivo final é bom. E podemos nos unir em torno do objetivo final. E devemos nos unir em torno do objetivo final. Mas é claro, isso está sendo usado no momento para difamar as pessoas. Esses movimentos, além de todas as difamações sobre serem propagandistas russos e pagos pelo Kremlin e tudo mais, isso é tão baixo. É tão baixo. Mas, infelizmente, funciona até certo ponto. Então, sua abordagem de tentar criar pontes é uma boa ideia. Espero mesmo que elas se mantenham. E mais uma coisa, é claro, é que cada grupo pode pressionar do seu lado do espectro, o que juntos também gera um movimento importante. Qual é a sua recomendação para pessoas que gostariam de se juntar ou ajudar? Sabe, pessoas que não têm muito tempo disponível, mas têm 1 ou 2 horas por semana que gostariam de dedicar. Como o seu movimento, e em geral, o movimento pela paz na Holanda e na Europa, pode ser melhor apoiado? Certo. Então, primeiro, se você tiver a oportunidade de vir à Haia nos dias 24 ou 25 de junho, a melhor coisa que pode fazer é estar presente e participar do protesto. E se você vier de outro país, traga uma bandeira do seu país para que possamos mostrar visualmente como a oposição à máquina de guerra da OTAN é realmente diversa e universal. Esse é o primeiro ponto. Claro, entendo que para muitas pessoas que não estão próximas ou na Holanda, isso não é algo fácil de fazer. Então, além disso, e isso é muito importante, também estamos levando uma petição à liderança da OTAN, pedindo que acabem com o avanço rumo à guerra. E no dia da cúpula da OTAN, ou seja, no dia 25, queremos entregar essa petição à liderança da OTAN. Então, o que você pode fazer é assinar a petição e compartilhá-la. Mais uma vez, especialmente se você não está na Holanda, certifique-se de compartilhar essa petição o máximo possível dentro da sua rede de ativistas pela paz em seu país. Mesmo que você não possa comparecer fisicamente, você estará presente em espírito ao ter seu nome na petição, garantindo assim que a lista de nomes represente o maior número possível de países. Então você tem o link. Se puder postá-lo abaixo deste vídeo, as pessoas poderão encontrar a petição e compartilhá-la amplamente. Faremos isso. E algum recurso que você recomenda, especialmente para o público europeu? Sabe, qual é o melhor lugar para se informar sobre o movimento real pela paz e as atividades, como o International Peace Bureau? Ou existe algum lugar onde você diria, pessoal, vão lá e vejam o que está acontecendo para se informar? Bem, na verdade, não existe. Eu acho uma espécie de organização central europeia ou mundial que sirva de guarda-chuva para o movimento pacifista atualmente. Pelo menos não organizações que estejam livres do legado contaminado do movimento pacifista da nova esquerda durante a Guerra Fria, que se aliou ao liberalismo e, de muitas maneiras, acabou legitimando a guerra, como no caso do armamento da Ucrânia. Também existem muitos partidos políticos que surgiram dessa tradição e que basicamente deram uma guinada de 180 graus. O Partido Verde na Alemanha é um bom exemplo, mas nos Países Baixos também. Partidos que foram fundados com base no princípio do pacifismo, da não agressão e da não cooperação com qualquer tipo de guerra, agora estão defendendo a construção de fábricas de armas em nosso país. Então, sim, é meio que uma resposta evasiva, porque, pelo menos até onde eu sei, realmente não existe uma boa organização transnacional pela paz. Bom, talvez estejamos no processo de formar uma, mas definitivamente ainda não chegamos lá.
Porque até onde eu sei, todo grupo que atua nessa área, de uma forma ou de outra, ainda está muito atrelado a um espectro ideológico específico, e geralmente à esquerda ou centro-esquerda. Certo, certo. Ok, isso também era algo que eu queria saber, porque também tenho a impressão de que, sabe, o movimento pela paz que tínhamos nos anos 70 e 80, aquele movimento geral, foi em grande parte cooptado, infelizmente. E os novos movimentos, os novos grupos que estão se formando, ainda estão trabalhando individualmente, cada um por si. Mas fico feliz que estejam se unindo e fico feliz que as coisas estejam sendo organizadas. Então, sou muito grato a você e a todos que estão trabalhando nisso. Há algo, ao final desta entrevista, que você ainda gostaria de dizer ou que gostaria que as pessoas soubessem? Bem, se você tiver algum dinheiro sobrando, claro, todos nós fazemos isso no nosso tempo livre, mas as coisas custam dinheiro. Também temos uma página de doações no nosso site. Então, mais uma vez, peoplesforpeace.com. E sim, assine a petição, esteja presente. Se você puder doar qualquer quantia, doe. Isso é o mais importante agora. Neste momento, estamos totalmente focados no que vamos fazer para protestar contra a cúpula da OTAN. Mas depois da cúpula da OTAN, não vamos nos dissolver como organização. Teremos que ver como vamos nos reorganizar e seguir em frente. Fomos criados com o propósito de protestar contra a cúpula da OTAN, mas vamos ver o que acontece depois. Para se manter atualizado sobre o que está acontecendo, você também pode se inscrever na nossa newsletter e após a cúpula da OTAN, vamos informar como continuaremos organizando pela paz. E você também poderá ler atualizações sobre isso aqui e no meu Substack. Então, Sjur de Groot, muito obrigado pelo seu tempo hoje. E na verão.